Margarete Rose, você aqui no Canal 9, no nosso segundo bloco, começando já o nosso bate-papo sobre ficha limpa, sobre a nova lei do ficha limpa. Aliás, não é nova lei, não, ela já está tramitando, passou pelo Congresso Nacional, passou no Senado e foi considerada constitucional no Tribunal Superior, no STF, né, Supremo Tribunal Federal, agora, no dia 16 de fevereiro. Isso muda completamente o quadro político para as eleições de 2012. E quem vai conversar conosco sobre este assunto palpitante e novo, bem novo, né, é o doutor Maurício Mendes. Maurício, eu vou chamar de Maurício, porque Maurício é uma pessoa querida, é amigo nosso aqui do nosso programa e um amigo da família. Primeiramente, um beijo para o teu pai e para sua mãe, tá? Você não se esqueça disso. Obrigado, eu vou lembrar quando chegar em casa. Para minha amiga Ana Paula, para sua esposa, tá? Para todo mundo, seu irmão, que eu conheço todo mundo. Não vai ser necessário, que eu tenho certeza que todos eles vão assistir o programa, não por minha causa, porque já assistem por sua causa. Duvido. Bom, o doutor Maurício Mendes, ele é especialista em direito eleitoral. E a gente vai conversar, bater um bate-papo, fazer um bate-papo, Maurício, sobre essa discussão toda. No último programa que eu fiz, eu externei a minha esperança de que em 2012, né, nós teríamos a lei da ficha limpa aprovada para as eleições de 2012. Houve uma pressão muito grande, apesar de que a lei da ficha limpa é uma lei popular, e houve uma pressão muito grande da população para que ela fosse aprovada e para que ela se tornasse constitucional. Agora, eu queria te perguntar só uma coisa, que as pessoas perguntam a gente na rua, até porque a coisa é muito nova. E vocês, advogados e especialistas, né, em direito eleitoral, vocês vão ser massacrados nesse momento, né? Na verdade, ela passou por ser, ou foi tornada constitucional, assim que a gente fala? Foi declarada constitucional. Declarada constitucional pelo STF, é isso? Uhum, pelo Supremo Tribunal Federal. Por 7 votos a 4, não é isso? Uhum. Bom, então, a primeira pergunta que eu queria te fazer é o seguinte: a quem a lei da ficha limpa vai atingir assim de imediato? Bom, Margarete, em primeiro lugar, é uma satisfação a gente estar aqui no seu programa, né? A lei da ficha limpa, é necessário a gente fazer um histórico sobre ela. Claro. Em primeiro lugar, isso é um comando constitucional. A Constituição, nos artigos 14 ao artigo 18, ela regulamenta os direitos políticos, né? E no artigo 14, especificamente no parágrafo 9º, ela fala que lei complementar vai prever as causas de inelegibilidade. Eu costumo brincar que a coisa mais difícil de você entender inelegibilidade é você falar inelegibilidade uma vez só. Então tá. E aí ficou determinado que o Congresso Nacional faria uma lei complementar, elencando quais seriam os casos em que a pessoa que estivesse naquela situação não teria o direito de concorrer a uma eleição. Ou, quando a gente fala tecnicamente, perderia a capacidade eleitoral passiva, que é o direito de ser votado. É o direito de você se candidatar. Então, em 1990, foi feita a Lei Complementar 64, que elencou uma série de situações em que a pessoa não poderia ser candidata. Só que essa lei, na medida que a sociedade é dinâmica, se as leis atendia ou tentava atender àquele momento, na medida que a sociedade vai se modificando, novas necessidades vão surgindo. E aquela lei foi considerada muito branda para aquela situação. Um exemplo, a Lei Complementar 64, se eu fosse condenado por abuso do poder econômico na eleição, a punição que ela previa originariamente era a seguinte: eu ficaria inelegível por 3 anos, a contar não da data da minha condenação, mas a contar da data da eleição para a qual eu concorri. Né? Considerando que os mandatos no Brasil, quase todos, têm duração de 4 anos, à exceção de senador, que são 8 anos, então se eu concorresse para prefeito em 2008 e fosse condenado, a minha inelegibilidade na próxima eleição eu poderia concorrer. A minha sanção duraria até 2011, porque era a partir da data da eleição. Né? Então, se eu concorro tão somente para o cargo de prefeito, ou se eu concorro tão somente para o cargo de deputado, essa é a minha única aspiração, ou para presidente, ou para governador, e fosse punido naquele ano que eu concorri, na próxima eleição eu poderia concorrer sem problema nenhum. Então tá. Então havia um problema
experimentado o problema da duração dessa inelegibilidade e do termo inicial a se contar essa inelegibilidade, né? Essa era a primeira crítica que se fazia à Lei Complementar 64. A segunda crítica que se fazia é que novas situações que vêm a ensejar a inelegibilidade não eram contemplados pela Lei Complementar 64. Então foi necessária uma revisão dessa lei, criando duas situações novas. A primeira, novos casos de incidência de perda da possibilidade de você ser candidato. E, em segundo lugar, de você dosar, você dar um prazo diferenciado para essa lei. Seja o prazo ser mais extenso, de 3 passou-se para 8 anos, seja para o termo inicial que vai se incidir, que hoje passa a incidir em quase todos os incisos, em quase todas as situações, a partir do término do mandato para o qual você concorreu. Então, naquele caso, novamente, se eu sou condenado, se eu concorri na eleição de 2008 e sou condenado, no lugar de começar a contar da eleição de 2008, começa a contar do término do mandato para o qual eu concorri, 2012. Perfeito. Mais 8 anos. Eu sou declarado inelegível naquela eleição, eu perco, se eu for diplomado, eu perco meu diploma, né? Se a condenação sair antes da diplomação, eu não tenho direito ao meu diploma, e além disso, eu cumpro aqueles 4 anos para o qual eu concorri, e mais 8 anos. Então, em tese, eu só posso retornar à vida pública, eu só recebo minha capacidade eleitoral passiva novamente em 2020. Quer dizer, foi um avanço, né, Maurício? A gente pode considerar isso um avanço, né? Mas nós vamos ter muitos entraves, né, na hora da aplicabilidade da lei da ficha limpa. Considerar um avanço ou não, você depende da ótica que você olha, né? Eu acho que a proteção da moralidade na eleição, ela tem que ser, você tem que proteger a moralidade. O bem jurídico que se protege numa eleição, quando você tenta, até vamos conversar sobre isso depois, sobre a questão, se feriria o princípio de inocência se eu fui condenado, se eu ainda não sou condenado em definitivo, né? Sim. São coisas diferentes, porque o que você protege aqui é um bem coletivo, é um bem da sociedade, o bem jurídico da sociedade, de ter direito a uma eleição em que sejam competidores pessoas que tenham um passado compatível com o cargo que ele deseja exercer no futuro, que é diferente de você proteger a liberdade individual da pessoa não ser levada à prisão até que ela seja considerada culpada em definitivo, né? As pessoas às vezes confundem um pouco isso. Confundem um pouco isso. Eu acho que em alguns casos ela foi considerada um avanço, sim. Eu acho que é preciso você ser mais severo com essa situação, é preciso você exercer um controle maior sobre quem vai poder ser candidato ou não. O que nós questionamos, que eu acho que vai ser questionado, é a forma como ela será aplicada. Porque eu acho o seguinte, aí eu venho numa posição divergente de muitos outros doutrinadores, eu me filio a uma posição divergente das pessoas que nesse momento comemoram a ficha limpa. Você não pode, sob o pretexto de ter uma eleição mais limpa, então somente isso, você sacrificar bens que foram conquistados com muito sacrifício, como, por exemplo, a irretroatividade de leis mais severas conseguindo punição. Porque imagina a seguinte situação, você tem uma situação que não era sancionada até o momento da edição da lei. Certo. E se você praticou aquela conduta, não existia sanção para aquela conduta. Então, entra uma lei em vigor, né? A Lei Complementar 135. No caso, ela há quem defenda que a possibilidade de retroabilidade da lei é possível. Retroatividade da lei como uma sanção. Isso que vai ser discutido. Eu acho que mais grave do que discutir se ela é constitucional, se ela pode ser aplicada no caso de condenação para órgão colegiado, é você discutir a partir de quando vai incidir essa lei. Se é a partir da data se eu fui condenado por um órgão colegiado, por exemplo, em 2009, sim, antes que havia essa previsão da lei, será que agora, depois que a lei passou a considerar aquele ato uma condição de uma inelegibilidade, se eu vou ter minha capacidade eleitoral passiva cassada a partir da vigência dela? Resumindo, eu cometi um ato em 2009. Em 2009 houve minha condenação. Não existia previsão legal que essa condenação seria sancionada a 8 anos de inelegibilidade. Porque a lei é clara. A lei passou... passa a 8 anos. Não, a lei não é clara com relação a isso, não. A lei prevê que se aquela situação
se em 8 anos, perdão, se eu estou em curso naquela situação, eu fico durante 8 anos sem poder ser candidato a nada. O que a lei não é clara, e isso vai depender da interpretação dos tribunais, a partir de quando é essa incidência. Se é a partir da minha condenação, se é a partir da prática do ato, se for a partir da prática do ato, só a partir de junho em diante. Isso vai ser definido e que através a interpretação vai, jurisprudência, não, jurisprudência dos tribunais. Os tribunais que vão dar essa interpretação. O Supremo sinaliza de uma forma que me parece preocupante. O Supremo sinaliza de uma forma que, inclusive, as situações anteriores são abarcadas por essa lei. Eu acho preocupante isso, mas se for a determinação do Supremo, a gente vai ter que acatar essa situação. Mas há tribunais que se insurgem contra essa situação. A grande diferença do direito eleitoral para os outros ramos, tem várias diferenças, mas uma diferença marcante do direito eleitoral é que ele a gente chama extremamente pretoriano, ou seja, é extremamente sensível à interpretação dos tribunais. Os tribunais que vão dizer exatamente qual o alcance e a aplicabilidade dessa lei. E cada tribunal tem uma forma diferente de pensar. Nós temos 27 no Brasil, temos o Tribunal Superior Eleitoral, e mais que isso, você não tem uma segurança de como o tribunal vai pensar, qual vai ser a orientação desse tribunal desta ou daquela forma, porque a cada 2 anos você há um rodízio de membros do tribunal. Né? E cada um deles pensa de uma forma diferente. E são pessoas, a composição de um tribunal regional, você tem na composição 2 desembargadores estaduais, você tem um desembargador federal, você tem dois juízes estaduais e você tem 2 advogados. São pessoas de escolas e formação jurídica completamente diferentes. A ótica que um advogado tem de um processo é completamente diferente da ótica que um juiz tem de um processo. Com certeza. Né? A ótica de um desembargador federal é diferente de um desembargador estadual. Certo. Né? Mas, assim, de um modo assim geral, né, de que forma hoje, sem a gente entrar assim, em grandes detalhes, né, quais seriam as punições, quais seriam os casos em que a pessoa ficaria, ou o pré-candidato, ou o candidato, ficaria impedido de uma candidatura a prefeito ou a vereador, já que ela vale para 2012, eu vou falar de prefeito e de vereador. Tá, então né? Vamos lá. Hoje, o que a gente tem de concreto? Quem pode vir e quem não pode vir? O que eu tenho de concreto, Margarete, aí a gente vai ter que recorrer à lei. Com relação à aplicabilidade da lei, que nós vamos depender dos tribunais, eu posso sinalizar a como o TSE tem se comportado. Então, como o TSE tem se comportado? Qual é a data de incidência? A data de incidência, ainda que aumente a pena, ainda que aumente a sanção, para a data da condenação do julgamento no órgão colegiado. Então, o que nós temos com relação a isso? Sei. O que nós temos com relação a isso? Nós temos processos em curso ainda com relação à eleição de 2008. Em que a pessoa está sendo julgada por abuso dos meios de comunicação ou por abuso do poder político ou abuso do poder econômico. Abuso do poder econômico seria uma campanha que fere as leis eleitorais. Não, abuso do poder econômico é você desequilibrar a lei utilizando do seu poderio financeiro em detrimento do equilíbrio da eleição. Eu vou explicar uma coisa. As normas de direito eleitoral protegem, em regra, 2 coisas. Protegem a liberdade do eleitor escolher o seu candidato. Isso uma. E a outra protege a igualdade entre os candidatos. Certo? Se a gente fosse sintetizar, né, quais são os bens jurídicos que as normas protegem, as normas eleitorais protegem isso. Você não tem mais uma coisa neutra, você não tem mais, eu tenho direito de votar. Não, eu tenho direito de votar de forma livre. Eu tenho direito de votar de uma forma que não vão viciar a minha vontade de votar. Por isso é que as pessoas normatizam tanto a propaganda eleitoral. E deve haver um equilíbrio entre as campanhas. Exatamente. Então, outra coisa. Quando há um desequilíbrio... Isso é a outra parte. Eu não tenho direito só de concorrer. Eu tenho de concorrer de forma igualitária. Então, ora, o direito eleitoral protege a liberdade do eleitor em escolher livremente, determinados tipos de propaganda não são permitidos, ora protege a liberdade dos candidatos, a igualdade entre os candidatos. Eu tenho possibilidade de concorrer de forma igualitária. Então, quando acontece alguma coisa que foge dessa esse desequilíbrio da campanha, que pode ser
por abuso do poder econômico, é desigual concorrer por exemplo, o Blairo Maggi, que é uma das pessoas mais ricas do Brasil, que hoje é senador por Mato Grosso, que é um dos maiores produtores de soja, é desigual ele usar o poder econômico todo dele numa campanha, concorreu com o Pedro Táxi, por exemplo, que também é senador, que é um especialista em direito constitucional, uma das pessoas mais brilhantes do mundo, em direito constitucional do Brasil, mas que não tem o poder econômico dele. Aí, nesse caso, a lei eleitoral estabelece normas que o poder econômico não pode ser usado. Da mesma forma, você não pode desequilibrar o poder dos meios de comunicação. Eu não preciso citar nomes, mas aqui na nossa cidade nós temos pessoas que são proprietárias de meios de comunicação que são imersos, que são de forma recorrente candidatos. Eu não posso permitir que ele use um meio de comunicação tão somente o benefício próprio. E não precisa pedir voto para ele. Por exemplo, eu só vou bater naquilo que o meu adversário não tem tanta penetração, como por exemplo, eu mando fazer no meu jornal, da minha rádio, da minha emissora de TV, só para falar mal daquele candidato. Eu estou desequilibrando o pleito. Então, nesse caso... os meios de comunicação, o poder econômico e o poder político também. Eu na minha condição de reeleição, ou não preciso me reeleger, mas eu sou detentor de mandato eletivo. Eu sou executivo, eu só faço obras ou de repente eu só faço coisas a beneficiar este ou aquele. Então, existem pessoas ainda que estão sendo julgadas por essas situações, nós explicamos os casos. Né? O que o TSE entende hoje? Se esse julgamento for depois da lei entrar em vigor, depois de 4 de junho de 2010, ainda que a declaração de constitucionalidade tenha sido agora, se o julgamento for depois, mesmo que a sanção, na época do ato, é de 3 anos, se ele foi condenado depois, vai valer a condenação de 8 anos. Fica impedido de vir candidato por 8 anos. A qualquer coisa. É o TSE sinaliza isso. Eu estou me baseando em decisões anteriores do TSE, tá? Entendi. O TSE diz isso. Agora, se a pena dele já estiver em curso, ou seja, se antes de 4 de junho de 2010 ele já estava começando a cumprir a pena, o TSE tem decidido que ele vai cumprir só por 3 anos, porque não pode majorar uma pena que está em curso. Agora, o que me preocupa, o que preocupa a gente, que no voto do STF abre margem para uma situação esdrúxula, abre margem para, inclusive, pessoas que já tenham cumprido a pena de 3 anos interiormente, terem essa pena aumentada para 8 anos. Ter a pena aumentada. Ter a pena aumentada para 8 anos. E isso, eu acho, tem vozes respeitadas, como, por exemplo, um juiz do Maranhão, o juiz Marlon, que ele é coordenador do curso de pós-graduação em Direito Eleitoral, e ele atua na área, ele é uma voz respeitada no sentido de combate à corrupção. Ele defende a possibilidade disso. Eu acho, tem outros doutrinadores que entendem que isso é um absurdo. Um doutrinador muito respeitado no direito eleitoral chamado Adriano Soares da Costa, né, que é de Alagoas, que tem um dos livros mais consultados, né, que eu falei da diferença de ótica. O Adriano Soares da Costa é advogado, né? Ele tem uma ótica distinta. Ele fala que não, que só é possível se o ato for praticado depois de 2010, nem o julgamento. Só se depois de 2010... Vai ter muita discussão pela frente. Vai ter muita discussão. O que eu disse, a aplicabilidade vai depender da interpretação dos tribunais. Bom, nós estamos conversando com o Dr. Maurício Mendes, que é especialista em direito eleitoral, e estamos falando sobre a lei da ficha limpa. E ele já sinalizou para nós 2 situações que impedem, né, a pessoa de ser candidato às eleições de 2012. Né? E nós vamos continuar essa nossa conversa no próximo bloco, onde nós vamos saber em que outras situações podem impedir que essa pessoa seja candidata. Por exemplo, se a pessoa está respondendo um processo de compra de voto, não é isso? Se foi detectada essa questão, isso gera inelegibilidade para que ele possa não concorrer às eleições agora de 2012, né? Sabedores já de que o Dr. Maurício já nos sinalizou mais uma vez de que a lei tem várias interpretações. Então, nós temos aqui, né, nós vamos depender de muitas jurisprudências, de muitas interpretações ao decorrer destes meses que virão por aí. Mas você fica aí ligadinho com a gente, não sai daí não, porque depois disso nós ainda temos mais um bate-papo e eu vou passar para você, de acordo com o site
que a gente andou consultando, quais já são os deputados considerados, deputados estaduais, ficha suja, né? Já estão correndo todos os sites e as redes sociais de nossa cidade e redes sociais mundiais, tá bom? Fica aí conosco e a gente volta em um minutinho só e vamos continuar conversando sobre a lei da ficha limpa, tá bom? É já já.